Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Todos vocês que acompanham o meu canal sabem que eu tento fazer vídeos praticamente diariamente para vocês e dá bastante trabalho e muitas vezes, mesmo fazendo vídeos diários, tem muitos assuntos que eu não consigo abordar porque a maioria das vezes eu quero fazer um vídeo mais elaborado e eu quero fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada a respeito do assunto que eu vou tratar. Mas, como eu falei, eu acabo deixando vários assuntos de lado, então eu decidi criar um quadro aqui no canal que vai ser basicamente um quadro de notícias que eu vou tentar fazer entre terça, quarta e quinta-feira no decorrer das semanas, onde eu vou abordar esses assuntos que eu não consegui necessariamente abordar em outros vídeos. Então eu decidi, na verdade, trazer de volta um quadro que eu já tinha aqui no canal, que é um quadro de notícias, só que antigamente eu fazia o quadro As Piores Notícias da Semana, só que eu não quero falar somente a respeito das notícias ruins, então eu vou fazer um quadro de notícias falando das notícias boas e das notícias ruins daquela semana. Então, mais do que nunca, se vocês têm algum tema que vocês querem que eu aborde em vídeo, mandem pra mim lá no meu Instagram, @triplofasa, ou no meu Twitter também, que eu tô começando a usar cada vez mais o Twitter. Então, se vocês tiverem algum conteúdo que vocês querem que eu aborde, alguma notícia que vocês querem que eu comente aqui no canal, mandem pra mim, que agora eu tenho esse quadro semanal aqui pra falar a respeito disso. E começando, a primeira notícia aí que explodiu na internet foi a respeito do Sonic. O filme do Sonic foi anunciado, saiu um teaser e agora saiu o primeiro trailer e os fãs odiaram. E o visual foi muito criticado, a Paramount simplesmente não consegue acertar a mão em praticamente nada que eles fazem. A Paramount já tá numa pindaíba aí muito grande nos últimos anos e esse filme do Sonic é até uma promessa em termos de bilheteria, porque o Sonic tem um grande público, mas a gente vê que eles já erraram novamente. E muitas pessoas estão falando que isso pode ser uma estratégia de marketing para chamar atenção, mas eu sinceramente duvido que a Paramount tem capacidade para isso. E a receptividade do Sonic ali com dentes humanos, com um olhinho pequenininho, foi tão negativa que o diretor do filme deu uma resposta dizendo que eles vão modificar o visual, que eles estão ouvindo a comunidade e que eles vão modificar o visual do personagem. E isso, obviamente, gerou uma onda enorme de memes aí através da internet, zoando tanto o visual do filme quanto o fato da Paramount ter anunciado que vai, entre aspas, obedecer os fãs. E o filme vai chegar aos cinemas no dia 8 de novembro e eu queria saber o que vocês estão esperando desse filme do Sonic. Não é um personagem que eu tenho o menor carinho, eu nunca nem joguei os jogos do Sonic, eu jogava os jogos da Nintendo, mas eu queria saber de vocês o que vocês estão achando desse projeto. E pessoal, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante e também de comentar o que vocês acharam das notícias que eu abordei e, no geral, o que vocês acharam desse formato de vídeo. Agora, a segunda notícia bem interessante é a respeito de Game of Thrones e, curiosamente, de Ultimato também, porque o George Martin tem um blog, eu acompanho o blog dele sempre que eu posso, e no último post do blog dele, ele fez uma análise do filme Ultimato e ele falou que adorou o filme, e não só ele elogiou vários pontos do filme, os momentos entre os personagens, como ele também falou que sentiu uma enorme tristeza pelo Stan Lee não conseguir assistir esse filme, dos personagens que ele criou junto com Jack Kirby, com Steve Ditko e vários outros ali na década de 60, que agora dominaram a cultura pop e tem grandes chances de se tornar o maior filme de todos os tempos. Mas o mais importante desse blog do George Martin foi a notícia de que eles não estão mais envolvendo 5 séries derivadas de Game of Thrones, parece que já diminuiu para 3 e uma delas já tem data de gravação agora no final do ano e as outras 2 ele falou que ainda estão em estágio de roteiro. Ele não disse necessariamente que não vão ser 5 spin-offs, ele disse somente que 3 estão em desenvolvimento hoje e que as outras 2 aparentemente foram deixadas de lado momentaneamente, pelo menos. E se a série vai ser gravada no final do ano agora, a gente pode esperar que no mínimo pro final do ano que vem não vamos ter nada de Game of Thrones na HBO. E se vocês gostam dos Targaryen, provavelmente a série vai girar em torno desses personagens e a série que já tá quase ali em estágio final, que já tá pronta para ser gravada, vai ser uma série que vai se passar provavelmente durante a longa noite. E agora uma notícia de Vingadores Ultimato.
Uma notícia bem interessante para a gente saber dos bastidores. Os irmãos Russo tiveram a ideia, na verdade foi um editor até que teve a ideia, do Homem de Ferro falar aquela famosa frase que ele fala, a última frase que ele fala em vida, que se vocês ainda não assistiram o filme, spoilers, mas a frase que ele fala é: eu sou o Homem de Ferro, revidando quando o Thanos fala que ele é inevitável. E o Robert Downey Jr., pelo menos pelo que os diretores falaram, não queria falar essa frase no filme, ele não queria ter que voltar para gravar mais cenas, porque ele falou que era muito difícil ele voltar àquele estado de nervos ali que ele estava quando ele gravou o final da participação dele ali como Homem de Ferro. Mas, por sorte, o produtor da Marvel, Joe Silver, que é grande amigo do Robert Downey Jr., convenceu ele que esse seria um dos momentos mais épicos, porque eles decidiram incluir essa cena bem depois que o filme já tinha sido gravado. E ainda bem que eles incluíram essa cena porque fez uma ponte perfeita entre o primeiro filme da Marvel e o último e condiz totalmente com o que o personagem trabalhou aí no decorrer dessa última década. E agora para falar sobre, com certeza, a notícia que mais virou meme aí nas redes nos últimos dias foi o copo de Starbucks ali, não um copo de Starbucks necessariamente, mas um copo que foi deixado no set de filmagem de Game of Thrones. Muitas pessoas na hora já perceberam, eu não reparei sinceramente porque eu tava vendo no aplicativo HBO Go, eu não consegui reparar no copo, mas muitas pessoas já repararam da primeira vez que assistiram o episódio e virou motivo, obviamente, de vários memes, várias piadas e etc. E a HBO, inclusive, teve que dar uma resposta, teve que falar que a Emilia Clarke pediu, na verdade, um chá de ervas, porque as filmagens estavam demorando muito, as filmagens foram muito longas, muito cansativas, então ela estava tomando um chazinho de ervas ali que ela esqueceu em cima da mesa. E talvez pelo foco da imagem ser o Tormund e o Jon Snow, eles não tenham reparado que a Daenerys estava no fundo com um copo na frente dela, porque quando a gente muda de take, a gente vê outro lado e o copo não está mais lá. Então foi um erro, acontece, foi um dos erros mais bizarros que a gente já viu nesse sentido, principalmente em Game of Thrones, mas acontece ainda mais nessa última temporada, que com certeza teve muitas filmagens, porque alguns dos episódios têm 1h20 até 1h30. Mas de qualquer forma é bem engraçado a gente ver essas mega produções multimilionárias cometendo esse tipo de gafe. E agora, para fechar o primeiro episódio aqui do Triplo News, eu queria falar a respeito do sumiço que a personagem dos 13 Porquês, né, que a Catherine Langford simplesmente não apareceu no filme, mesmo ela tendo sido anunciada algumas vezes. Eu, sinceramente, esperava que ela fosse ser a filha do Scott Lang, que ela fosse aparecer naquele momento que o Scott Lang retorna e a filha já tá um pouquinho mais velha, porque a idade delas é bem condizente. Mas ela não apareceu. E eu, na verdade, achei que eles tinham trocado a atriz e que ela não tinha mais participação no filme, que ela não apareceria, e de fato ela não apareceu. Então, na minha cabeça, eu confirmei que ela tinha desaparecido do filme. Eles conseguiram se aproveitar da fama dela nos 13 Porquês para contratar, para fazer esse filme, mas eu achei que por motivos ali de atuação, eles tivessem substituído pela atriz que aparece no filme, mas não. Os irmãos Russo falaram a respeito da participação dela e ela seria a filha do Tony Stark mais velha. Mas como que ela apareceria no filme? Em que momento a gente veria a filha mais velha do Tony Stark? No momento que ele dá o estalo, ele iria para aquele mesmo lugar que o Thanos foi depois de dar o estalo, só que ao invés de falar com a Gamora, como o Thanos fala, ele falaria com a própria filha, só que mais velha. Enquanto o Thanos falou com a Gamora pequenininha, falou com a Gamora criança, ele falaria com a filha mais velha. Só que os irmãos Russo perceberam que o público não ia ter nenhuma afinidade com a filha dele mais velha, então não faria tanto sentido assim eles incluírem essa cena. Eu particularmente concordo, ela parece que ia perdoar ele pelo que ele fez, ela ia perdoar ele por ter abandonado ela, assim, entre aspas, e eu acho que isso não faria tanto sentido assim, porque ele não se sacrificou somente pela filha, ele se sacrificou pela humanidade, pelo universo, então eu acho que se mostrasse que ele tá pedindo perdão para a filha, eu acho que iria sim desmerecer o sacrifício que ele fez e um sacrifício que ele já estava fazendo ali desde o primeiro Vingadores. Mas de qualquer forma, lembrando que com a quantidade de filmes que a gente está vendo aí no universo Marvel, nada impede que ela realmente apareça como a filha do Tony Stark em algum filme futuro, de repente com o Happy Hogan, com a Gwyneth Paltrow, de repente eles fazem algum filme em volta desse núcleo, talvez com o Rhodey, com outros personagens do núcleo
do Homem de Ferro aparecendo e talvez ela apareça mais velha. Isso levou muitas pessoas a especularem que aquela cena do final, onde mostra o holograma do Tony Stark falando, na verdade foi gravada também às pressas no final, porque eles tiraram a cena da filha, mas isso, lembrando, é somente especulação. Eu não acho que essa cena foi gravada de última hora, porque envolve muitos personagens, então eu realmente acho que essa cena do holograma já estava nos projetos. Eu acho que somente a cena do estalo foi de fato cortada. E já que eu tô falando de Vingadores Ultimato, só dando um update pra vocês bem rápido a respeito da bilheteria, nesse final de semana vai estrear Detetive Pikachu e Tolkien, duas estreias de bastante peso que vão tirar algumas salas de Vingadores Ultimato, mas o filme já fez 2,2 bilhões de dólares. Inclusive, como eu falei no meu clube da bilheteria, o valor foi sim ajustado para cima. O filme não fez 145 milhões, ele fez 147,5. Então a Disney novamente chutou um pouquinho para baixo. O filme fez um pouquinho mais e já está quase em 2,2 bilhões. Então, mesmo que o filme tenha quedas grandes, ainda existe a grande possibilidade dele bater o Avatar. Então, galera, agora, como sempre, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam das notícias que eu abordei e vocês querem mais vídeos desse tipo? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.